Me conta, o que você costuma fazer nos momentos de crise? No capítulo 22 de 1 Samuel, nós vamos ver como é que Davi se torna um líder no meio da sua fuga. E como as ações de Saul mostram assim, as consequências de um coração endurecido, né? Então, não perca essa reflexão. Eu te convido a ler o capítulo comigo. Bora? Então, vamos lá. Capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi se esconder na caverna de Adulão, onde seus irmãos e outros parentes logo se juntaram a ele. A seguir começaram a chegar outros que estavam com alguma dificuldade, por exemplo, os que tinham dívidas ou simplesmente estavam descontentes, e Davi veio a ser o líder de uns 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe morarem aqui sob a proteção real, até que eu saiba o que Deus quer de mim? E assim eles ficaram diante do rei de Moabe, durante o tempo em que Davi permaneceu na fortaleza. Um dia, o profeta Gate disse a Davi: Deixe de se esconder na fortaleza e vá para a terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul ficou sabendo da chegada de Davi e seus homens a Judá. Nessa ocasião, Saul estava em Gibeá, sentado sob um carvalho com a sua lança na mão e cercado por seus oficiais. Escutem o que eu vou dizer a vocês, homens de Benjamim, disse Saul. Será que o filho de Jessé lhes prometeu terras e plantações de uvas e postos sobre 1000 ou sobre 100 no seu exército? É por isso que vocês têm conspirado contra mim? Pois nenhum de vocês me informa quando meu próprio filho fez aliança com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo. Pensem nisso. Meu próprio filho instigando Davi para me matar. Então, Doeg, o edomita, que estava ali com os homens de Saul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar em Nobe e falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Também vi Aimeleque consultar o Senhor para descobrir o que Davi deveria fazer, e depois ele deu a Davi alimento e a espada de Golias, o filisteu. Imediatamente o rei Saul mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e todos os seus sacerdotes que estavam em Nobe, da família dele. E todos foram falar com o rei. E Saul exclamou: Escute o que vou dizer, filho de Aitube. Ele respondeu: Sim, meu senhor. Por que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Perguntou Saul. Por que você deu a ele alimento e uma espada e ainda falou com Deus em favor dele? Por que você deu conselhos a ele para que se revoltasse contra mim e viesse contra mim e me armasse cilada como hoje se vê? Mas, senhor, respondeu Eimeleque, por acaso há alguém entre os oficiais do rei que seja tão fiel quanto Davi, seu genro, e um membro muito honrado da casa real? Por certo que esta não foi a primeira vez que eu consultei a Deus em favor dele. Não é justo que o rei me acuse e acuse a minha família nesta questão, pois seu servo não sabe coisa alguma do que está acontecendo. O rei, porém, disse: Você deve morrer, Aimeleque, você e toda a família do seu pai. Em seguida, Saul ordenou aos seus guarda-costas: Matem os sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e são traidores. Eles sabiam que Davi estava fugindo de mim, porém não me disseram nada. Mas os soldados não quiseram matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: Mate-os você. E Doeg se atirou sobre eles e os matou. Ao todo eram 85 sacerdotes, todos eles usando o manto sacerdotal. Saul foi a Nobe, a cidade dos sacerdotes, e mandou matar os moradores de lá, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos e também todos os bois, jumentos e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando Abiatar contou o que Saul havia feito, matando os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: Eu sabia disso. Naquele dia, quando vi o edomita Doeg ali, eu sabia que ele contaria a Saul: Sou responsável pela morte de toda a família do seu pai. Fique aqui comigo, não tenha medo. Eu o protegerei. Quem procura a minha morte também procura a sua. Você estará salvo comigo. Meu Deus do céu. Gente, que história triste é essa, né? Que parte
triste. Nós lemos aqui um forte contraste, né, entre Davi e Saul. Enquanto Davi exerce uma liderança com pessoas necessitadas, Saul segue uma trajetória de paranoia e de violência, né? Davi se escondeu na caverna de Adulão e acaba reunindo cerca assim, de 400 seguidores em situações difíceis, mostrando assim o início da sua liderança. E preocupado com seus pais, ele busca proteção para eles em Moabe. E orientado por Deus, ele retorna a Judá, confiando na proteção do Senhor. Saul acusa os seus servos de traição. E quando ele é informado por Doeg, o edomita, sobre a ajuda de Aimeleque a Davi, ele ordena assim um massacre. E Doeg acaba matando 85 sacerdotes e destruindo a cidade de Nob, matando inclusive mulheres e crianças, demonstrando a crueldade de Saul. Abiatar, o único sobrevivente do massacre, foge e vai para Davi, né? E Davi fica arrependido de causar essa tragédia. E aí Abiatar passa a ser sacerdote do grupo de Davi e fica sendo protegido por ele. Não é fácil, né, gente? Então eu fico assim pensando, que lições a gente pode extrair desse capítulo? A gente viu que Davi, mesmo em dificuldade, ele mostrava empatia, fidelidade a Deus e cuidava das pessoas ao redor dele. Então ele tinha assim, uma liderança que acolhia, que inspirava. E ele estava sempre buscando a orientação de Deus, enquanto Saul estava agindo completamente sem direção, por conta própria. E a paranoia dele levou ele a atos cruéis, como a gente viu aqui nesse capítulo. Isso porque ele tinha se afastado de Deus. E mesmo assim, em tragédias como esse massacre de Nob, Deus protege pessoas e cumpre os seus propósitos. Davi assumiu o erro e protegeu Abiatar, mostrando a responsabilidade que os líderes espirituais devem ter. Então, gente, para a gente refletir um pouco sobre esse capítulo, eu te pergunto, como é que você tem liderado ou cuidado as pessoas ao seu redor em tempos de crise? Você é daquele tipo de pessoas que busca realmente a orientação de Deus antes de tomar decisões importantes? Ou não? Pensa nisso. Será que existe algo na sua vida que precisa de arrependimento e de um compromisso para você agir com responsabilidade? Reflita sobre isso, porque isso é muito importante, né? Não é à toa que nós estamos aqui. Com certeza tem alguém aí do outro lado que precisa dessas reflexões, porque Deus sabe de todas as coisas. Vamos para a nossa oração diária? Então, feche seus olhos, respire fundo e vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, Pai querido, que capítulo forte é esse, triste, né? Obrigada por não nos esconder nada, por nos mostrar a formação de um líder espiritual em tempos de sofrimento. E obrigada também por nos fazer ver a dureza do coração de Saul e as consequências que isso levou desse ato dele. E mesmo quando Davi estava buscando refúgio diante das suas necessidades, como foi bom ver Davi assumindo responsabilidade, cuidando das pessoas afetadas por diversas ações e buscando sempre a sua direção, Pai. Obrigada por esses detalhes deste capítulo que o Senhor nos entrega para o nosso conhecimento,
e para assim ampliar a nossa visão espiritual. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou ficando por aqui e amanhã tem mais. Fui, tchau.